começou a sua carreira em 2000? Como treinador, 2014. 14. Na AD Guarujá, que é o time da minha cidade, na Bezinha. Aí eu fiz o primeiro ano, que foi 2014. Aí o estádio foi interditado por conta de uma série de coisas lá na cidade. Aí o clube se licenciou. Eu fiquei trabalhando nas categorias de base até 2020, só que aí eu fiquei ali na região. Guarujá, Português Santista, São Vicente. E aí depois eu fui convidado para ir para o Maringá em 2020 como auxiliar técnico. E lá foi onde você se tornou o técnico mais longevo do Brasil. Isso, eu chego em 2020 como auxiliar técnico do Beto Portela. Aí ele tem uma queda na 7ª rodada, com o time até invicto na competição, na 2ª divisão do Campeonato Paranaense. Aí eu assumo, faço a reta final, chegamos ao acesso. 2021 eu volto para 2º auxiliar. Eu estava de primeiro, virei 2º, que aí foi do Marcos Soares, que hoje está na seleção sub-17 dos Emirados Árabes, como treinador. E ele caiu na 4ª rodada, eu assumi na 5ª, tirando a equipe da zona de rebaixamento, levando às quartas de finais do Campeonato Paranaense em 2021. 2022 aí eu assumo de vez como treinador, já fazendo a pré-temporada. E assim, só para eu entender, depois que terminava o estadual, vocês tinham campeonato para jogar? Não tinha calendário. Então não... Foi isso que aí, em 2021, aí eu voltava para minha cidade natal, que é Guarujá. Olha a dificuldade. Muita dificuldade, né? E assim, eu tinha a minha história ela é bacana, e eu não tenho problema de contar, porque assim, eu tive eu trabalhava na prefeitura, com as categorias de base, onde eu tinha um salário muito bom e uma estabilidade. E eu abro mão para ir para o Maringá para ser auxiliar técnico, deixei minha família, fui sozinho. E aí não tinha calendário, voltava para o Guarujá. E aí eu me virava com o que tinha que fazer. Eu fiz tudo que você possa imaginar de trabalho para poder sustentar. Minha esposa segurou a onda há muito tempo também trabalhando. E aí trabalhava aqui e ali, fazendo os cursos que precisa, né, da CBF. Aí 21, quando eu assumo a equipe, tira da zona de rebaixamento, 2022 eu chego para a diretoria e falo que agora era a minha vez, que eu não abriria a mão de ser o treinador. E aí eles entenderam que era o ideal. Aí eu começo a pré-temporada. No meu primeiro ano como treinador, a gente chega na final contra o Curitiba. Perdemos a final no Couto Pereira. O Curitiba na época era uma seleção, era um time muito forte. O ataque era Aleph Manga, Léo Gamalho e Igor Paixão. Então ali era um time... Nossa, Igor Paixão que tá fazendo um sucesso absurdo. Ele era bem jovem, então assim, ele... Na Holanda, né? Na Holanda, tá voando baixo. Muito bom jogador, por sinal. E o Aleph, que também é da minha região, foi meu atleta, jogou contra, foi até o primeiro atleta que começou comigo e eu tive a oportunidade de jogar contra, né? Aí 22, aconteceu uma coisa assim, né, inédita, que eu sou vice-campeão paranaense, só que nós não tínhamos calendário, mas aí eu já tinha conseguido a vaga para a Copa do Brasil e Série D de 2023. Certo, vice-estadual. Vice-estadual, nós chegamos a essas vagas. Só que não teria mais calendário naquele ano de 22. Aí o Maringá pega e me empresta para o Ipatinga, em Minas, que estava na 2ª divisão do Campeonato Mineiro. E há 13 anos o time não subia. Eu chego na segunda-feira com o status de vice-campeão paranaense. Na quarta-feira o time abre falência e não ia disputar o campeonato. Faltando 2 semanas para começar. Na sexta apareceu um investidor que começou a pagar as contas do Ipatinga, pagou meu salário adiantado do meu auxiliar que eu levei e colocou a equipe no campeonato. E aí com muita dificuldade, assim, jogador sem salário. Depois eles pagaram o salário, que eles fizeram uma outra SAF, mas jogador sem salário, com toda a dificuldade, chegamos ao acesso de 2022 também. Da 2ª divisão do Mineiro. Da 2ª divisão para a 1ª divisão do Campeonato Mineiro. Isso pouca gente sabe, que o pessoal acha que a minha história foi só no Maringá. E aí chegamos a esse tão sonhado acesso. Houve uma repercussão assim no estado muito grande, porque é um time que abriu falência, daqui a pouco joga, no entanto... E era um time que fez algum sucesso, né? Lá Terminou o Palmeiras em 2007. Na Copa do Brasil, Quem treinava o Ipatinga, o técnico que treinou o São Paulo, Ney Franco. Eu lembro do Denis, lateral direito, que foi jogar no Santos, jogava no Ipatinga. Ney Franco era o treinador, lá passou... não
que Minhoca, esqueci o nome dele, que fez muito sucesso também, jogou em São Paulo. Teve alguns atletas que passaram por essa fase do Ipatinga. Jogou Série A de brasileiro, né? Jogou Série A de brasileiro, porque era uma equipe que tem muito nome, muita tradição em Minas. Como a minha família é mineira, eu joguei no Vila Nova de Minas, comecei lá, eu sabia da história do Ipatinga, mas não sabia que o Ipatinga estava nessa situação, né? Porque se eu soubesse, de repente eu não iria. Mas aí eu fui muito resiliente até, porque você virar a chave, você está num clube que é extremamente organizado, você vai para um clube que abre falência, você vai para um clube que jogadores que eram aposta que eram de sub-20, não eram nem aposta, estavam lá no clube. Aí chegaram 3 jogadores já com um nível melhor, que era o Marquinhos, que foi base do Palmeiras, o Tchô, que foi base jogador Atlético Mineiro, seleção brasileira, camisa 10, e o Wellington, zagueiro, que também foi do Cruzeiro, Botafogo. Então tinha esses 3 jogadores com nível muito alto e o restante era só menino, e eu tinha que fazer os caras jogar. E aí na estreia nossa nós tínhamos 13 jogadores, sendo 2 goleiros. Que é o que tinha dado para escrever. Então assim, foi uma história muito bacana, com um final muito feliz, com acesso. E aí eu retorno para o Maringá em 2023, porque eu fui emprestado. E aí chegamos à semifinal do Campeonato Paranaense 2023, caímos para o Atlético. Mas aí 23 foi o ano onde o clube teve toda aquela ascensão, que foi a vitória de 2-0 contra o Flamengo na Copa do Brasil, né? Com você. Comigo. O jogo da volta a gente não lembra, a gente quer esquecer, mas se nós pararmos para analisar no ano de 2023, se for fazer uma pesquisa rápida, nenhum time fez 4 gols no Flamengo naquela época, e eu fiz 2, nós fizemos 2 em Maringá e 2 no Maracanã. Então foi ali que nosso time de fato passou a ser conhecido nacionalmente. Eu fui muito feliz por estar lá, e aí abriu um leque também de oportunidades, mas eu continuei com o meu trabalho no Maringá. E 24, chegamos à final também de Campeonato Paranaense, perdemos para o Atlético Paranaense na final. E 2025... Foi ali que o Maringá fez o que o Santos se interessasse pelo Serginho. Foi isso aí, porque o Sérgio ele foi um principal jogador nosso. Pra quem não se lembra, o jogador ele joga bem contra o Flamengo também. Ele fez gol contra o Flamengo. Pra quem não se lembra, o jogador que jogou a Série B pelo Santos ano passado. Isso, o Sérgio na verdade, ele faz 2 gols, né? 2 gols. Né? O primeiro gol, o segundo gol em Maringá ele faz, e no Maracanã ele dá o chute, aí resvala no Bruno Lopes e entra e faz o segundo gol. Aí o Sérgio destacou no estadual, e ele era o nosso principal jogador, era o camisa 10, o capitão, um jogador da minha região também, que nós tivemos que ter muito jogo de cintura, que é um cara que vinha de clubes grandes, né, passagem pelo Palmeiras e tal, e nos ajudou muito, que aí tem o interesse do Santos. E aí ele vai embora, e aí a gente chega ao acesso da Série D para C em 2024 também, onde nós chegamos em 3ª fase de Copa do Brasil, e ao acesso no final do ano da D para C. 2025, nós iniciamos muito bem, chegamos à 3ª fase de novo da Copa do Brasil, vice-campeão paranaense, perdendo pro Operário nos pênaltis. Caralho, quase, hein, velho. 1-0 para nós. Começamos a perder o primeiro jogo em casa de 2-0, buscamos um empate lá em Ponta Grossa. Fizemos 1-0, aí eles fizeram um empate, foi pros pênaltis, aí foi um azar, que na minha concepção é o que faltou, a minha passagem pelo Maringá. Era um título, né? Mas assim, para um time modesto como o Maringá, então, cara, bom trabalho. Chegar em 3 finais são 4 anos, uma semifinal e 4 finais, e 3 finais, né? E 3 Copas do Brasil, uma só nós caímos na 2ª fase, as outras a gente chegou na 3ª fase, que é uma coisa quase que impossível uma equipe do tamanho do Maringá chegar. E esse ano dá uma grana também para a realidade desses clubes, hein, cara? Muito. De premiação. E esse ano de 2025... Aí o degringolou na Série C? O trabalho? Foi as derrotas seguidas? Foram 12 jogos sem vencer. Só que antes disso, eu gosto até de lembrar que nós tiramos o Curitiba nas quartas e tiramos o Atlético Paranaense na semi. Do Paranaense. O Atlético nós ganhamos de 3-0 na Arena da Baixada, o jogo da volta.
com a torcida O Atlético que tava passando por uma crise, rebaixado e tudo. E foi até um jogo que o Petralha perdeu a linha lá na arquibancada também, um dos jogos, né? E esse é um jogo que foi muito marcante assim para nós, que você tirar um Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada e o nosso time era muito bom. E aí chegamos ao acesso, aí esse ano chegamos na terceira fase da Copa do Brasil, pegando o Atlético Mineiro, empatando 2-2 em casa, um jogo que virou outra polêmica, que o VAR não dá o VAR dá o pênalti e o árbitro não aceita o questionamento do VAR, num puxão de camisa do zagueiro Vilar na época. E aí seria 3-2 para nós, aí nós fomos para a Arena MRV, perdemos de 4-2 lá, só que o Cuca, para mim um baita treinador, muitos não gostam, conseguiu desvencilhar daquele modelo de jogo nosso, que também sempre foi uma novidade, uma coisa que nos ajudou muito. Quero falar sobre isso depois. E aí o Cuca conseguiu achar uma maneira e conseguiu vencer o jogo lá, mas também acho que é o que nós, até onde nós podíamos ir com o que nós tínhamos em mão.